noite, igreja. Eu saúdo com a graça e a paz que há no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Salmos 89. Livro do Salmo, o 89. Esse Jesus Alfa e Ômega que nós cantamos agora, a Ele toda a glória, todo louvor. E o salmista diz assim, a partir do verso 5: Celebrem aos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. É por isso, por causa que Ele é nosso Senhor, por causa da grandeza que há no nome dEle, porque Ele é o Criador, porque Ele é incomparável, porque Ele é o nosso Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo. E com alegria nós vamos cantar um hino agora, toda a congregação, louvando ao Senhor com um hino de adoração e louvor. De pé, ao som dos instrumentos, cantemos ao Senhor. Vamos orar, irmãos, oração de adoração ao nosso Deus. Presbítero Davi, ore por nós. Traga um microfone para ele, por favor, José. Presbítero Davi. Vamos orar com o nosso irmão. Aqui estamos, ó Pai, Deus da eternidade, Deus da providência, para te adorar e engrandecer o teu precioso nome. Sim, Pai. Queremos fazer isso, ó Deus, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, reconhecido de que lá na eternidade o Senhor nos escolheu para ser povo do Senhor. Verdade, sim. Adoramos-te, ó Deus, pela presença
irmãos que comungam do mesmo Espírito, deixando as suas casas e aqui se apresentarem para este serviço. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor no dia a dia tem estado conosco, tem dirigido os nossos passos, tem providenciado as nossas necessidades e não nos deixa faltar nada. Te glorificamos, ó Deus, porque o teu amor e a tua misericórdia são imensos e renovas o perdão, a esperança nas nossas vidas. Glorificamos-te, ó Deus, pela tua palavra, que serve para a fortificação das nossas vidas, e no dia a dia nós podemos usá-la e assim nos aproximarmos mais da vontade do Senhor. Tomes, pois, ó Deus, todos os atos deste culto, mesmo que procedente de corações impuros, mas corações que foram lavados no sangue de Jesus, que estes atos sejam realmente de adoração e de louvor ao teu precioso nome. Sim, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, irmãos. Um dos versículos deste Salmo, Salmo 89, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Nós estamos confiados na fidelidade do Senhor, na benignidade dele. Tão benigno ele é, tão fiel ele é, tão bondoso ele é, que perdoa nossas faltas, nossas falhas. É tempo de você manifestar o seu arrependimento ao Senhor, abaixando sua cabeça e falando com Deus. Enquanto nós ouvimos um cântico, você vai orando, clamando o perdão de Deus sobre a sua vida. Vamos ouvir. Vamos orar, oração de confissão ao nosso Deus, que promete o perdão a todo aquele que se achegar a Ele de forma arrependida. Meu irmão Jaime, presbítero, ore por nós, confessando nossos pecados, apresentando nossa história, nossa vida diante do Senhor, clamando perdão. Ó Deus, a tua graça, ó Deus, encontrou as nossas vidas, ó Deus, quando não havia mais esperança para nós, ó Deus. O teu amor, ó Deus, invadiu as nossas vidas, ó Deus, mesmo que não merecemos, ó Pai. E nós pecamos, isso nos separa do Senhor, ó Deus, mas o teu amor, ó Deus, o teu sangue, ó Deus, nos redimiu, ó Deus, e hoje nós podemos louvar ao Senhor, hoje nós podemos falar com o Senhor, Deus, conversar contigo, ó Deus. Tudo isso, ó Deus, pelo teu sacrifício vivo, ó Deus. O véu se rasgou, ó Deus, e nós podemos, ó Deus, falar com o Senhor, Deus. Isso é maravilhoso demais, ó Deus. Verdade, Senhor. E nós não merecemos, ó Pai. Glória ao Senhor. E nós louvamos por isso, ó Deus, e ao mesmo tempo, ó Deus, nós pedimos que esteja perdoando, ó Deus, quando ainda não somos, ó Deus, totalmente transformados, ó Deus. Mas um dia na glória do Senhor, ó Deus, o Senhor há de completar a obra que o Senhor começou em nós, ó Pai. Pai, louvado seja. Perdoa-nos, ó Deus, e esteja conosco a cada dia, para que possamos crescer na tua presença, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Esse é o momento feliz do culto. Nosso culto ele é marcado por um tempo de adoração, de louvor, de contrição,
E por um tempo em que nós cumprimos a ordem de Deus, executando, realizando, cumprindo os sacramentos do Senhor. Nós vamos ouvir uma música. Há um casal de pais orgulhosos que querem apresentar seus filhos ao batismo. Convido-os a virem aqui. Depois dessa música, uma entrada faz-se necessário. É desejo de vocês consagrar a Maria Eduarda ao batismo? Ou pelo batismo? Eu convido vocês então a responder algumas perguntas e que eu passo a fazer a vocês agora. A aliança contraída entre vocês e Deus pelo batismo compreende também a posteridade e concede a vocês o privilégio de trazer ao Senhor os seus filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser o rito de iniciação na sua igreja. E ele significa para nós que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, necessitamos ser purificados pelo sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de vocês dedicarem seus filhos a Deus envolve também o reconhecimento de certos deveres para com Ele, para com Deus, e para com a igreja em referência a essa criança e as outras que Deus lhes der. O que vocês devem fazer agora, respondendo com sinceridade às perguntas que passo a fazer. Prometem que, se Deus conservar a vida dessa criança até a idade própria, vocês a educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Vocês prometem? Prometem encaminhá-las ou encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplos de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja? Prometem orar com ela e por ela, dar a ela ou providenciar que alguém dê a instrução e a educação que vocês puderem, criá-la na disciplina e na correção do Senhor? O Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o Deus da sua posteridade. Isso ele fala em Gênesis 17. E ele prometeu usar de misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Que essas promessas que vocês fizeram sejam para vocês o motivo de consolação e ao mesmo tempo incentivo para trazer seus filhos todos de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar a Ele a graça que é necessária para andarem nos seus preceitos e cumprirem os deveres que acabam de reconhecer. Que Deus assim
possa ajudá-los. Vamos orar? Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Na nossa igreja nós não temos o hábito de convidar padrinhos, mas a igreja toda se torna padrinhos e madrinhas dessa criança. A igreja são os irmãos que promovem, junto com os pais, a saúde espiritual da criança, até o tempo em que ela possa, compreendendo tudo isso, professar a sua fé diante da congregação. Vamos orar? Deus de misericórdia, nós clamamos a bênção do Senhor. A Maria Eduarda hoje, Pai, pouco sabe da vida e das coisas que precisa compreender sobre a salvação. Ela, como todos nós, nasceu em pecado. Nasceu, ó Pai, longe do Senhor, mas foi alcançada, ó Deus, pela misericórdia do sangue derramado de Jesus. Pertence ao Senhor. Como a Tua palavra diz, ó Pai, e a promessa não mente, ela é do Senhor. Seus pais a consagram a Ti, e clamamos, Pai, que essas promessas deles sejam reais e sinceras, e eles as cumpram, para que ela cresça nos preceitos do Senhor, na admoestação da sua palavra, sempre fiel a tudo que o Senhor ordena nela. Ó Pai de misericórdia, assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui o diácono Davi e o seu Zé Wilson, os pais dos pais. Vem aqui, seu José, fica do lado do Silas, ele é mais seu filho do que ela, então é uma coisa com o genro. Gostaria de pedir o Davi para segurar a vasilha para nós, por favor, Davi. As crianças normalmente não gostam desse momento, mas é um momento sublime da história dela. Maria Eduarda, olha para o pastor. Não, tem um microfone aqui. Baixa um pouco mais. Maria Eduarda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de eterna misericórdia, Tu, ó Pai, que escreveste o nome da Maria Eduarda lá no Teu livro, naquele livro selado, Pai, onde estão os Teus filhos, os salvos. Louvado seja pela vida dela, por esse momento feliz em que seus pais a consagram de uma forma especial. Faça com que, ó Deus, esse momento, essa realidade, seja a vida dela, para todos os dias que o Senhor lhe der. Abençoe os seus pais, dando sabedoria. E a Tua igreja, Pai, para que com eles, com os pais, ajudem a criá-la. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, pais, a vocês, avós. Obrigado, Davi. Que continue abençoando com muita alegria e com muitos outros filhos. Igreja, pode se sentar, perdão, esqueci de vocês. Temos também a alegria de hoje comemorar um aniversário de casamento. O Humberto e a dona Maria Luísa completam aniversário hoje, muitos anos, não é, dona Malu? 17? Gostaria de convidá-los, venham aqui para a gente orar por vocês. Quero convidar os presbíteros presentes, venham aqui, nós vamos orar. Se lá está nascendo uma criança, entrando no seio da igreja, aqui um casal formado, um belo casal, e Deus permitiu que comemorassem, ou que chegassem a 17 anos. Então, o mínimo do que ainda vão viver juntos, né? Mais 17 tá bom? 34? Eu acho pouco, mas fazer o quê, né? Presbítero Ronaldo, ore pelos nossos irmãos, pelo lar deles, pelo casamento, clamando a graça de Deus sobre a vida deles. Querido Deus, nosso amado Pai, eu pude viver uma experiência maravilhosa, Deus querido, no meu casamento. Sei, ó Pai amado, das batalhas que nós enfrentamos juntos, mas como a Tua palavra afirma, Deus querido, 2 são melhores que 1, porque um ajuda o outro, Deus querido, nas batalhas, nas lutas,
e, é claro, sob a direção do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos agora, esse casal que está aqui diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por esses 17 anos, ó Deus querido. E queremos, ó Deus querido, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida dele sobre mais e mais anos juntos, combatendo o bom combate, ó Deus querido, como teu servo no passado, anunciando as boas novas do teu evangelho e vivendo, ó Deus querido, apenas para glorificar o teu nome. Ó Deus querido, em nome de Jesus, volta o teu olhar todo especial para esse lar. Que o Senhor sustente a sua família e que tudo que eles fizerem, ó Deus querido, seja para a tua glória. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Amém, Senhor. Obrigado, queridos, podem se sentar. Aquele Salmo 89 que a gente estava lendo, você se lembra dele? Verso 15 diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, e esses vivos de júbilo devem ser dados como louvor ao nosso Deus. Nós vamos agora para um tempo de música, de louvor musical ao nosso Deus, e quem estiver preparado para trazer, entregar seu dízimo, sua oferta, pode fazê-lo enquanto estivermos cantando. Pedir o Lucas, por favor, você e o Pedro, coloque o gasofilaço mais aqui, por favor. Você que veio trazendo o seu real missionário, seu dízimo, a sua oferta, é tempo de você fazer enquanto estivermos cantando. Com alegria, cantemos ao Senhor. Coloque-se de pé, se você pode, meus irmãos, para louvarmos com alegria ao nosso Deus, declararmos que Ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã, podemos ter sonhos, porque o nosso Deus está vivo e Ele há de nos abençoar e, se for do seu querer, fazer que os nossos sonhos se realizem. Estamos aqui tão sedentos
vidas diante do teu altar e te entregamos o nosso louvor, te entregamos os nossos dízimos, queremos consagrar tudo a ti, ó Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor agora fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar a cada um individualmente. Nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Sente-se, irmão. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e botou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Vamos orar? Abaixa sua cabeça e vamos falar com Deus. Deus eterno, te agradeço por esse momento feliz. Pai, nós estamos diante dessa maravilhosa história que ilustra a fé necessária para a salvação. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, pedir que Tu fales ao nosso coração. Tu fales, ó Pai, aos meus irmãos que aqui estão e a mim. Nos ensine aquilo que o Senhor mesmo quer ensinar. Ó Pai, não permita que eu fale qualquer coisa de mim mesmo, mas o Senhor, por Teu Espírito Santo, fale aos Teus servos aqui, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dia Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos e precisava que eles fossem ajudar na vinha. E chegou para um e disse: meu filho, vai trabalhar na vinha hoje? E ele disse: vou, pai. Mas resolveu não ir. Chegou para o segundo filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha para mim hoje? Ele disse: não quero, não vou. Mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos: qual desses fez a vontade do Pai? Lógico, todos sabiam o que obedeceu, o que foi, o que se arrependeu e foi. Então Jesus ilustra dizendo que no reino dos céus, meretrizes e publicanos, classes de pessoas odiadas pelos judeus, precederiam os judeus, chegariam lá antes deles, porque João veio trazendo o batismo de arrependimento, falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eles rejeitaram. Ao passo que meretrizes e publicanos e pessoas desprezadas daquela sociedade creram, receberam o arrependimento e foram salvos. Assim ele ilustra que a vida está no passo de fé que cada um de nós deve dar em algum momento da história. Esse nosso texto, ele
começa com uma expressão, depois dessas coisas, está aí no seu texto. Ali havia uma disputa por terra, por água, aliás, poços perfurados naquele deserto de Berseba. Esses poços estavam sendo disputados por Abraão, os seus servos, e Abimeleque e os seus servos. Abimeleque era filisteu, rei de Gerar. E Abraão, para acabar com a contenda, faz uma aliança com ele, dá um presente a ele, 7 cordeiras. E naquele lugar, Abraão planta um bosque de tamargueiras e faz aquela aliança, por isso até que aquele lugar é chamado de Berseba. Ali naquele lugar, ele fica morando, e o texto diz, muito tempo. Muito tempo. E nesse lugar, Deus o prova. Nós sabemos disso que o texto diz. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Mas Abraão não sabia que era uma prova. Deus sabia que era uma prova, porque ele mesmo diz, lá no versículo 16, olhe lá, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Deus sabia, ele mesmo jurou por si, que Abraão iria obedecê-lo. Moisés também nos informa, então nós sabemos, mas Abraão não tinha a menor noção do que era aquilo. Deus prova Abraão, para saber se ele amava mais a Deus ou ao seu único filho, o filho da velhice. Abraão teve aquele filho quando ele tinha 100 anos. Abraão viveu com aquele filho muitos anos, agarrado a ele. Era unha e carne, os dois. E Deus queria que Abraão agora provasse que ele amava mais a Deus do que ao seu filho. Percebemos hoje o endeusamento dos nossos filhos. Começa no nascimento. Lembra que eu disse para os pais aqui, trazendo sua filha ao batismo? A primeira de muitos, não é, Silas? 6, 8, quantos Deus quiser. Aliás, o mandato cultural ainda está valendo, ide encher a terra. Nós vemos hoje o endeusamento dos nossos filhos. São eles que tomam decisões, eles mandam nos pais, eles são de todas as formas paparicados, como se fossem pequenos senhores. A Bíblia, em quase todos os livros, diz que eles são servos dos pais, mas nós não agimos assim. Nós os chamamos hoje de príncipes e de princesas. Lembra da música que foi cantada? Princesa, lembram? Nasce uma criança, é um menino, é o príncipe do papai. Isso se repete até que na cabeça dela ela saiba que é um príncipe ou uma princesa. Antes as meninas de 13, 14 anos tinham um problema de autoestima. Meninas lindas, maravilhosas, tinham um problema de autoestima. Será que eu sou bonita? Hoje as meninas de 2 anos sabem que são maravilhosas. Os pais não cansam de dizer, filhinha linda do papai, e vai. Será que amamos mais os nossos filhos do que amamos a Deus? Será que eles são mais importantes para nós do que Deus? Era isso que Deus queria provar ali, dando uma prova para Abraão. E eu quero pensar com vocês sobre a disposição para obedecer. Conhecemos a história de Abraão. Será que nós temos força e vontade para agir como ele? Disposição para obedecer. Quero examinar com vocês 3 falas de Deus nesse texto. Como eu disse para vocês sempre, eu gosto de estudar o texto. Vamos lá, primeira fala de Deus, versículo 2. Acrescentou Deus, ele está falando: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te e oferece-o ali em holocausto.
em Moriá. Moriá não é, lembra que eu falei onde ele estava? Terra dos filisteus, terra de Gerar, Berseba, longe de Moriá. Eles viajam 3 dias a pé, e lá eles veem de longe o Monte Moriá. Era um lugar longe. Abraão recebe a ordem: toma teu filho, teu único filho. Você que tem um filho só aí, comece a pensar, como seria essa ordem para você? Vai à terra de Moriá, eu vou te dizer onde é. E lá, chegando lá, você oferece-o em holocausto. Holocausto é sacrificar, derramar o sangue e colocando sobre o altar, sobre a lenha, queimar. Enquanto a fumaça sobe, você ora e Deus atende a sua oração. Imagina esse tempo de viagem. 3 dias, 4 dias. Qual foi o clima entre eles, pai e filho? Abraão sabia, Isaac não sabia de nada. Ele não contou para o filho: ó, vou lá, vou sacrificar você, Deus mandou. Não. Pense você na luta interior de Abraão. Enquanto ele caminhava por obedecer, ele não pestanejou. Perceba que no versículo 3 ele se levanta de madrugada, prepara o que ele ia precisar para o caminho, prepara o que ia precisar no sacrifício. Manda pegar um burro, um jumento, coloca sobre ele as coisas e vamos viajar. Isaac não sabia de nada. O texto mostra para nós um diálogo entre Isaac e seu pai. Pai, eu estou vendo fogo, cutelo, a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro, pai. Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Nós estamos fazendo sacrifício de quê, pai? Pense no coração de Abraão ouvindo isso. Despedaçado, era o único filho, o filho da velhice. 100 anos ele tinha quando o menino nasceu. Imagine você o que passava no coração dele. Qual seria a coragem de Abraão? Levantar a faca, o cutelo que o texto diz, e abaixar sobre o peito dele, sacrificá-lo em holocausto a Deus. Imagine o que é isso. A tristeza, a dor angustiante que ele sofreu naqueles 3 dias e meio que ele viajou até chegar ao monte, até chegar no lugar. Havia uma grande dificuldade, uma grande luta nele em obedecer a Deus. Mas sem pestanejar, ele está caminhando em direção a essa obediência. Como que nós podemos aplicar isso para nós hoje, irmãos? Muita gente acha que obedecer a Deus é algo fácil, tranquilo, bom. Tem nada não, é só eu ir na igreja. É só eu dizer que sou daquela igreja. É só eu frequentar os cultos, levantar as mãos, entregar meus filhos ao batismo, como aconteceu hoje. Deus nos chama para obedecer em coisas difíceis. Deus diz para Abraão: agora sei. Será que ele não sabia antes? Ele sabia, mas o texto registra para que nós saibamos que ele o prova, para ficar mostrado, registrado para nós, que Abraão amava mais a Deus, que é o maior presente da sua vida. Agora sei que quando eu te pedir coisa difícil, você vai realizar porque me ama. Não é porque quer coisas minhas, não. Qual é o teor das nossas orações? Deus salva, Deus me dá, Deus cura, Deus levanta. Onde está o Senhor? Eu estou aqui pelo Senhor. O que o Senhor mandar eu faço. Onde está a disposição de se levantar de madrugada, preparar tudo para oferecer a única riqueza que tem a Deus? Muita gente jamais enfrentou uma luta interior tão grande quanto Abraão enfrentou. Brinca de servir a Deus. Deus não prova todos nós, porque se Ele provar, a maioria de nós será reprovada. Desiste da tarefa. Aqueles que são provados recebem plena condição psicológica, financeira, física, intelectual, espiritual, de todas as formas, de cumprir a prova, passar por ela.
Há uma outra expressão de Deus que eu quero pensar com vocês. Versículo 12, vai lá. Observe o que diz. Então, lhe disse Deus: não estendas a mão sobre o rapaz. Sacrificar Abraão, o seu filho, o seu único filho, era outra tarefa difícil demais. Passar aqueles 3 dias de viagem e preparo e chegar ali foi uma luta interminável. Mas agora sacrificar, nem se o filho fosse maligno, inimigo, seria fácil. Abraão certamente poderia dizer: Senhor, tem tantas formas de eu te obedecer, tantas formas de eu te servir, preciso matar meu filho. Eu não preciso matar meu filho para cultuar ao Senhor. Quantos de nós têm dito: eu não preciso fazer assim? Deus nem quer. Por mais distante que seja de nós essa história, ela nos causa angústia. Ver Abraão tomando o cutelo, o seu filho amarrado sobre a lenha, com o peito aberto para cima, e ele vai trazer o cutelo no peito dele. Por mais longe, distante de nós, culturalmente, temporalmente, essa história esteja de nós, é difícil ver Abraão passando por isso. A palavra matar nos causa arrepios em qualquer circunstância. Imagina matar o filho. Mas essa mesma demonstração de sacrifício, mesma luta interior, nós vemos noutro tempo. Abraão lutou com seu filho, venceu o seu filho, amarrou o seu filho, colocou sobre a lenha, tomou o cutelo. Antes disso, ele prepara o altar, constrói o altar. Não havia altar ali, pega pedras, constrói o altar, faz tudo como Deus ordena, coloca a lenha como deve ser colocada, amarra o seu filho depois de lutar com ele. Vocês acham que aquele rapaz se entregou ao pai e disse: tudo bem, pai, vai lá, manda então a faca? Ele era um jovem que queria viver, tinha sonhos. Pense no que ele poderia. Pai, o sacrifício sou eu. Pense na luta. Pai, eu não. Por que o senhor vai obedecer a esse Deus? Como a mulher de Jó falou, lembram? Você está louco? Amaldiçoa esse Deus e morre. Isaac deve ter falado coisas para Abraão. Outro momento como esse aconteceu na história, como eu estava dizendo. A luta do pai com o filho, que durou uma noite inteira. O filho lutou tanto que ele suava sangue. De bruços, caído, prostrado, ele clamava: pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Foi uma luta interminável, de uma noite inteira. Você já teve uma dor que durou a noite inteira? Eu acho que sim. Parece que a noite não acaba nunca mais. Você olha no relógio, passou 1 minuto, mas parece que passou a eternidade, passou 5 minutos. A luta daquele pai com aquele filho durou uma noite inteira, até que no fim da madrugada, chega a morte para ele, e ele é sacrificado. No caso de Abraão, Deus preservou: Abraão, não lhe faças nenhum mal, não toque no rapaz. No caso de Deus, ele sacrifica o filho, ele mata o filho por mim que sou um inimigo, por mim que sou maligno, por mim que sou mentiroso, por mim que a Bíblia diz que nasci em pecado, por mim que a Bíblia diz que o meu coração é duro, é corrupto, é maligno, por mim que não faria isso por Deus. Isaac foi um tipo de Cristo. Isaac foi um tipo de Cristo. O tipo é o personagem que fazia o mesmo que Cristo faria no futuro. Ali, naquele momento, ele estava como Cristo foi, sendo sacrificado. E Cristo foi sacrificado por nós. Abraão sacrificou o seu filho.
Ele não o matou, mas ele, no seu coração, ele o entregou, ele matou no seu coração, o ofereceu ao Senhor. No momento em que Deus o pediu lá, 3 dias atrás, ele decidiu que amava mais o Senhor do que amava o seu filho, e iria obedecer. Ali ele já o sacrificou. Toda a dor do caminho até chegar ali, foi uma dor lancinante, porque ele já o havia sacrificado a Deus. Por isso que Isaac é um tipo de Cristo. E Abraão, por ter confiado que Deus o poderia trazer de volta à vida, ou poderia, como fez, impedir que ele morresse, Abraão creu, e por isso ele é chamado de pai da fé. Creu naquilo que representava a salvação que viria. Nós recebemos vida se cremos como Abraão. Abraão creu que Deus poderia trazer de volta seu filho. Se nós cremos que o Filho de Deus pode nos dar vida por causa do seu sangue que foi derramado por nós, temos vida. Não há outro caminho. Outro texto está no versículo 12, a parte final desse versículo, e o 17, a parte inicial. Diz assim: agora sei, porquanto não me negaste o teu único filho. Versículo 17: deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. Deus conhecia Abraão, meus irmãos, e agora ele o prova. Essa é mais uma referência que nos ensina sobre a liberdade de ação dentro da Bíblia. Deus nos prova, Deus coloca o seu povo à prova, para saber se permanece fiel, ou se lança a mão do erro, para justificar a dificuldade que caminha. Deus deixou o próprio Abraão provar que era obediente. Deus sabia o que ia acontecer, mas ele deixa os episódios tomarem o seu rumo, para provar para nós, que nós temos a obrigação de viver de forma santa, piedosa, reta, justa, porque é possível, porque ele nos dá essa condição. Abraão não negou o único filho que tinha, porque amava mais a Deus, não interpretou a vontade de Deus conforme a sua vontade, como nós fazemos, como às vezes nós dizemos. Nós gostamos de dizer coisas: Senhor, mas Deus me dá o sustento é pelo meu trabalho, se eu parar de trabalhar eu não tenho sustento. Heresia. Se Deus me dá o sustento, Ele me dá até se eu estiver em casa, desde que eu o ame mais do que as minhas coisas e ao meu trabalho. Deus vai me dar descendência por esse filho, logo se ele morrer eu não tenho, então ele é a coisa mais importante da minha vida. Heresia. Porque a coisa mais importante da nossa vida tem que ser Deus, e o nosso amor para com Ele. Abraão não pediu tempo para pensar: Senhor, me dá uma semana para eu pensar, conversar com a Sara. Senhor, a Sara já está tão velhinha, sei lá, ela não aguenta esse baque, Senhor, deixa eu falar com ela, em particular só nós dois. Ele não pediu isso. Abraão não ficou doido, quis mudar de igreja, porque esse pastor, o Deus desse pastor é doido. Ele não fez isso. Abraão não virou as costas para Deus dizendo: isso é difícil demais, eu não dou conta, eu já não dou conta mais de seguir porque é muito difícil, eu vou abandonar. Quantas vezes o povo de Deus tem feito isso? Porque é difícil. A prova não é fácil, nunca será fácil. A prova fácil não vem de Deus. Procure na Bíblia uma prova fácil, você não vai encontrar. Paulo diz, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente nessa terra serão perseguidos. Quando o escritor escreve sua maravilhosa carta aos Hebreus, ele diz que o nosso caminho é de tribulação, angústia, perseguição, dor. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, capítulo 9, aliás, ele diz que nós gememos, que a criação geme até o dia da manifestação dos filhos de Deus. Alguns anos atrás, a semelhança desse casal que vocês viram no vídeo, nós vimos um bem-sucedido
empresário, vender tudo que tinha no Brasil e se mudar para um país onde ele não pode falar de Jesus, não pode viver para Jesus, não pode pregar o Evangelho, não pode ser cristão de modo nenhum. Ultra fechado muçulmano, ele foi para aquele país para viver o Evangelho. Levou suas filhas pequenas, como aquelas duas que estão lá, filhas da Bárbara. Levou a sua esposa, uma mulher jovem ainda e bela, para o meio daquele lugar, onde se ele fosse preso, ela jamais seria respeitada, para viver o Evangelho, porque demonstrou amar mais o Senhor do que a sua família, as suas coisas, a si mesmo. Mas você tem 3 clínicas, você ganha muito dinheiro nesse país, que loucura é essa que você vai fazer? O meu Deus mandou que eu fizesse. Ele foi viver o Evangelho no lugar de perseguição. Abraão, ele foi obedecer a louca que deu. Hoje nós temos nos dado ser bonitos. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer pessoas que o amem de verdade, de coração, que não digam da boca para fora, cantam de boca para fora, falando poesias maravilhosas, mas só da boca para fora. Ele quer verdadeiros cantores, verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus que realizam a obra porque amam o Senhor, e não porque se acostumaram, que porque tradição tiveram. Ele quer pessoas verdadeiras. O fato de você e eu termos sido chamados para a salvação já nos deveria credenciar a obediência. Infelizmente, como Israel foi, nós também somos resistentes a obedecer. Nós, como pais, fazemos aquelas promessas que Silas e Letícia fizeram aqui e esquecemos delas. Espero, Letícia, Silas não está ali, espero que você e ele não se esqueçam dessas. Fazemos promessas diante da nossa esposa, do marido, sobre o altar da igreja, e nos esquecemos. Fazemos promessa no dia da profissão de fé: eu amo o Senhor, creio no sangue de Jesus como suficiente para salvar a minha vida, e nos esquecemos disso. À primeira dificuldade nos desesperamos. O Senhor está mandando crer. O Senhor não está mandando fazer, está mandando crer, está mandando confiar. É apenas isso que precisamos fazer. Deus vai fazer o resto. Se Ele mandar sacrificar o filho, sacrifique o filho, porque na hora do sacrifício Ele vai intervir. Eu preciso concluir, né, meus irmãos? O tempo já passou. No lugar de Abraão, qual seria a sua resposta? É um desafio para você. Prepararia a viagem com tudo que será necessário, ou que seria necessário? Levantaria de madrugada para obedecer? Viajaria para tão longe para sacrificar os seus maiores amores? Vivemos num tempo de prazeres. Hoje vivemos no tempo do pragmatismo, a busca do poder, aliás, a busca do prazer pelo prazer. Entregaria ao Senhor as suas maiores preciosidades? Estaria disposto a sacrificar tudo porque ouviu uma ordem do Senhor? Ou vai ficar apegado a todas as suas coisas boas, desobedecendo àquele que mandou? Que Deus nos dê o consolo para o coração, e que você atenda ao desafio do Senhor. Não busque ao Senhor para receber coisas, para viver bem nesse mundo. Nós somos peregrinos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, diz que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O nosso reino está lá. O nosso reino não é aqui. Aqui nós não precisamos de coisa alguma, apenas de Jesus para viver. Deus nos abençoe. Amém?
Fiquemos de pé. Eu sei que amanhã tem uma turma grande que faz aniversário. Tem alguém hoje que faz aniversário que está presente aqui? Alguém? Não? Vamos orar então. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, quer colocar diante de Deus, agora coloque, fale: Senhor, esse é o momento do Senhor agir na minha história. Se você quer fazer um desafio para o seu coração, faça também agora. Senhor, esse é o momento que eu fui desafiado e quero aceitar. É você e Deus. Assim como Abraão e Deus. Não é você, eu e a igreja. Não é você, eu e Deus. É você e Deus. Como Abraão e Deus foi. Deus de misericórdia, tua palavra é direta ao nosso coração. Não há como fugir dela. Ó Pai amado, teus servos receberam essa palavra. Nem sei, ó Deus, se tu querias falar isso ou aquilo, mas tu falaste. Então, ó Deus, no nome de Jesus, realiza a tua obra no coração de cada um. Aquilo, ó Pai, que eu preciso mudar, aquilo que o outro precisa, Senhor, no nome de Jesus, nos dê coragem para agir como Abraão. Tu deste a prova a Abraão, tu também deste a coragem a ele, Pai, eu sei que foi. Tu deste, ó Deus, a força, tu deste, ó Deus, a ele tudo que ele precisava. Assim clamo também, dê a nós, Senhor, não só o desejo, mas também a alegria e o prazer de em tudo obedecer ao Senhor, oferecer a nós, oferecer o melhor que temos ao Senhor. Te peço a Deus a bênção sobre essa semana. Meus queridos irmãos e eu estaremos trabalhando naquilo, Pai, que fazemos todos os dias. Tem misericórdia, nos dê graça, nos dê sucesso. Abençoe o teu povo, ó Pai, para que até domingo que vem nós estejamos com muitas notícias boas e alegrias. Abençoe-nos, ó Pai, em tudo que fizermos. Eu lhe peço, no nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça maravilhosa que está no sangue de Jesus, derramado naquela cruz por nós, o amor intenso, eterno, imortal do Pai, que o enviou, que o sacrificou por mim e por você, a consolação e a iluminação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, te dando a certeza, hoje e até quando Cristo voltar. Amém. Deus abençoe a todos. Podem se assentar.